Olá, bom dia. Bom, primeiro desejo um bom momento de trocas e compartilhamento, né? Então, hoje eu vou apresentar um trabalho que foi executado, né, na Escola Pastor Domus, Unidade Zona Norte, em Porto Alegre, e conversar um pouquinho com vocês aí dessa experiência que eu vou relatar aqui hoje. Então, vou apresentar aqui. Bom, o meu trabalho, então, né, ele é intitulado Ressignificando Práticas com o Uso de Ferramentas Digitais no Ensino Remoto. Né? Eu sou, então, Ana Paula Preto Flores. Durante um bom tempo, né, na instituição, eu fui professora do quinto ano. Né? Hoje já me encontro na equipe pedagógica, mas até o ano passado, no ano em que a gente foi pego de surpresa pela pandemia, eu atuava nas turmas de quinto ano, né, tanto na manhã quanto na tarde. E assim, por que ressignificando, né? Porque a gente se deparou com uma realidade bem difícil, né? Porque, bom, a gente esperava no primeiro momento que fossem somente 40 dias e que logo depois tudo ia passar, e a gente ficou um ano inteiro, né, contando com isso. E então chegou uma hora que já não cabia mais a gente trazer aquele velho modelo, né, do que era ser escola para um contexto remoto, para um contexto online. Né? Então, por isso, ressignificando a prática, porque eu tive que me munir de outras ferramentas que fizessem com que, então, eu conseguisse trazer os alunos para mim, assim, né, para que a gente conseguisse continuar o ano letivo que fosse um pouco mais prazeroso, né, a gente sabe que foi um ano difícil, porque teve muitas mortes, eles perderam parentes, enfim, mas tentar trazer ser mais prazeroso esse momento com eles. Então, quando a gente percebeu, e quando eu falo por mim, né, percebi que ia ser muito mais do que esse tempo que a gente achou que fosse de um mês, 2 meses, eu comecei a me inquietar, né? Porque só trazer, dizer assim, olha, realizem atividade, página tal do livro, façam um texto no caderno, tire foto e me manda por e-mail, né? Isso chegou um momento que eu me sentia mal porque eu achava muito maçante, né? E aí então foram surgindo reflexões, né, para ir ao encontro dessa ressignificação das propostas, né? Porque o ensino remoto a gente tem que pensar que ele é bem diferente daquilo que a gente hoje na escola, né, sabendo dessa realidade, já sabendo lidar um pouco mais, está tentando trabalhar, que é o ensino híbrido, diferente do ensino híbrido, o ensino remoto, que foi o que a gente fez em 2020, ele era uma metodologia pensada para aquele contexto ali em função da Covid-19, né? E que qual era o objetivo, né? O objetivo ele era que a gente conseguisse garantir que os alunos continuassem tendo acesso às aulas. Né? Hoje a gente já quer um pouco mais, tem buscado bastante conhecimentos para essa tendência do ensino híbrido, que muito embora não seja algo novo, né? Para a gente, né, no que se refere à implementação dessa proposta na escola, é algo novo, né, aqui no Brasil. E aí, então, esse ensino remoto era isso, né? Que a gente continuasse garantindo que os alunos estivessem lá nos encontrando, nem que seja pela tela, a gente tentando transmitir aquele conhecimento, passar aqueles conteúdos, resolver os livros, né? E tudo mais, só que chegou uma hora que estava demais isso. E aí me causou muitas inquietações. Então foi que eu vi, né, escutando eles, vendo o quanto eles se identificavam e se identificam, né, com essa era da tecnologia digital, foi então que eu me desafiei porque eu conhecia algumas ferramentas, né? Mas eu me desafiei a aprofundar os meus conhecimentos, também a ouvir os alunos, né? Fazendo com que eles também trouxessem suas experiências, seus conhecimentos a respeito das ferramentas tecnológicas, e trouxe isso para coisas que a gente cotidianamente já fazia presencialmente na sala de aula, né? Seja para sistematização de alguma temática que foi trabalhada, seja para expor algum trabalho. Então, nossos trabalhos já não podiam mais ser expostos às paredes da escola. Então, como a gente faria isso, né? Então, a gente teve que lançar mão, utilizar ferramentas tecnológicas para que, então, pudéssemos dar continuidade, né? Eles sentissem esse gostinho de que a escola ainda estava ali, né? Se reformulando, pensando novas práticas e fazendo com que eles se interassem, com que eles se desafiassem, né? O desafio foi meu, mas também foi deles, porque eles sentaram na cadeira do protagonismo, né? Então eles tiveram que sim participar e dizer assim, olha, prof,
talvez essa ferramenta seja melhor para esse momento e para essa proposta do que outra. Então, eles foram muito ouvidos, né, nesse processo de ressignificação da prática, levando em consideração as tecnologias digitais. Né? E isso estimulou, fez com que eles se engajassem, né? Eu não trouxe aqui nessa apresentação, mas a gente também, estudando lá o portador textual lá do jornal, né? Como escrever uma reportagem no jornal, enfim, a gente até na nossa unidade, assim como nas demais da Zona Norte, além da nossa unidade, das outras do Colégio Pastor Domes, desculpa, a gente também realizou até mesmo um telejornal, né? Então, utilizando o YouTube como um recurso para que a gente pudesse expor, né, o trabalho dos alunos em relação àquela proposta, né? Bom, então, falando um pouco dessa experiência, né, do que a gente experienciou com as tecnologias digitais, e aqui eu trouxe algumas, e eu vou mostrar até algumas que eu ainda tenho, ainda vivas, vamos dizer assim, né, que ainda funciona, que se vocês entrarem, vocês ainda conseguem ver as produções. Tem outras que eu já não tenho mais acesso, né, que foram páginas que eu salvei até, mas a imagem, mas depois me perdi nos meus registros, mas, né, o Padlet, o Drive, que são coisas, assim, mais difíceis a gente manter, e aí de um ano para o outro a gente acaba se desfazendo, né. Muito provavelmente os alunos devem até ter, mas não deu tempo de eu entrar em contato com eles para que eu pudesse estar trazendo aqui para vocês. Mas eu trouxe a ideia, né, eu trouxe a ferramenta, né, eu trouxe essa ferramenta para que a gente pudesse pensar como uma alternativa. Acredito que muitos, depois de 2020, dessa experiência que a gente teve, né, de ensino remoto, já conheçam e já utilizem essas ferramentas, né, mas eu trouxe aqui para compartilhar para vocês o quanto isso, né, naquele tempo, naquele momento, foi importantíssimo para que eu conseguisse trazer os meus alunos efetivamente para a participação, para que eles ligassem suas câmeras, para que eles remangassem suas mangas e quisessem estar ali, estavam afim, porque eles se sentiam pertencentes do processo de aprendizagem, né? Então, aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, que o Classroom, a gente na nossa escola usa uma plataforma, e lá na plataforma tem vários recursos muito legais que também foram utilizados pelos alunos, né? Tem até mesmo acesso ao Matific, que é um jogo que trabalha as unidades e conceitos matemáticos, que foi utilizado super pelos alunos e eles se engajam bastante, né, com esse conceito de gamificação e tal. Mas aqui o Classroom a gente usou a parte dessa plataforma que a gente já tem na escola. Por quê? Né, aqui eles não recebiam atividades. Qual era a ideia aqui? Era que a gente pudesse ter um espaço de debate, né? Aqui, claro que não era um debate, não era na oralidade, mas era um debate em que eu colocava lá uma problematização e eles comentavam e traziam sua perspectiva sobre a temática, né? E aí também nesse Classroom a gente sistematizava alguns assuntos abordados. Então lá pelas tantas a gente trabalhou com o voto feminino, né? E aí então a gente começou lá no nosso Classroom uma sistematização daquela aula em que a gente deu muito pano para manga, a gente conversou muito sobre aquele assunto, e aí lá a gente sistematizou o que eles entendiam, né, sobre. As sistematizações de assuntos também se davam pelas construções colaborativas, né, que eram, por exemplo, os mapas conceituais. Existem várias, se a gente colocar lá no Google, a gente consegue ter acesso a várias ferramentas em que vamos colaborar para isso, assim, sabe? Para a construção de mapas conceituais, mapas mentais. A gente utilizou muito naquele dado momento e naquela época o Canva, né? O Canva tem várias ferramentas, vários modelos, né? De layouts que a gente pode utilizar para fazer várias coisas. Então, eles fizeram não só mapas conceituais no Canva, como também fizeram... a gente trabalhou lá com fake news, e eles fizeram várias propostas, né, de folhetos, né, para entregar para depois entregar não, né, para depois enviar para alguns alunos da escola. Então, o Canva nos dá várias possibilidades. Quando eles, por exemplo, queriam fazer a capa de algum trabalho, um cartaz, né, então a gente utilizava o Canva como uma ferramenta importante para fazer essas coisas que a gente manualmente fazia na escola, mas agora de uma forma digital, né. E o Classroom também era ótimo para isso. A gente, às vezes, também conseguia postar, por exemplo, lá no Classroom, os mapas conceituais e tudo mais, para que todo mundo conseguisse ver como é que ficou, né? Às vezes a gente fazia colaborativo, às vezes a gente fazia individual, enfim,
né? A gente também teve um que depois eu vou mostrar para vocês, que é o blog, né? E aí nesse blog a gente expunha as produções textuais. Uma das últimas, e que inclusive vou mostrar para vocês ali rapidamente, tem a ver com as crônicas. Então a gente trabalhou com o gênero crônica, né? Mesmo para um quinto ano é um gênero assim mais complexo, né? E aí é nessas produções textuais que a gente consegue compreender se os alunos entenderam ou não o gênero, né? E aí, então, depois vocês vão dar uma olhadinha ali, e ficou bem legal, né, a exposição desses textos, que ainda dá para acessar, porque ainda existe esse blog, tá? Aí tem o Padlet, né, que a gente expunha trabalhos, assim, a gente tinha um só de ciências, por exemplo. Então, quando a gente fazia experimentos, né, a gente ia alimentando aquele Padlet momento a momento ao decorrer da experiência, né, que a gente fazia. Então, às vezes, era tipo um caderno que documentava as nossas pesquisas. A gente fazia lá experiências e passo a passo dessa experiência, dessa evolução, a gente apresentava ali, né. O Drive também é uma ferramenta muito bacana, né, para que a gente conseguisse construir colaborativamente alguma coisa. Então, na nossa escola, no Pastor Domes, a gente tem um trabalho muito forte com a pesquisa, com a iniciação científica. E as turmas do quinto ano, assim, especialmente eu, que sou suspeita, porque amo pesquisa, trabalhava muito com eles a pesquisa, né? E aí me via também, assim, no meio do caos, porque não sabia como faria isso com eles, né? Nesse momento em que a gente estava muito distante. Então, a gente usou o Drive como uma ferramenta bem importante para realizar isso, né? O Drive ali, todo mundo tinha acesso, e com o grupo, né? Cada grupo tinha sua pasta, eles iam alimentando, iam escrevendo os relatórios, né? Iam construindo colaborativamente. Então, eu conseguia ver o que eles iam construindo, e os colegas daquele grupo conseguiam também visualizar o passo a passo e aquilo que os colegas iam contribuindo na construção do trabalho. Então, essa ferramenta, o Drive, é muito, muito importante. Tem outras ferramentas que são parecidas e semelhantes com o Drive, que também podem ser utilizadas, talvez vocês já utilizem, mas o Drive é excelente, né? É um que está na palma da nossa mão, assim, muito fácil de a gente conseguir acessar. Vou mostrar para vocês aqui também, então, algumas das ferramentas que... Deu uma trancadinha, mas vou mostrar para vocês. A ideia é mostrar aqui as ferramentas que eu estava falando ali, né, como Classroom, né? Espera só um pouquinho. Então, aqui, por exemplo, ó, o Classroom ainda está vivo, assim, né? Ficou com os comentários e com os debates que a gente fez. Então, teve várias aulas, né? A gente, por exemplo, essa aula aqui que vocês estão vendo já é de artes visuais, que a gente estava analisando e tentando compreender as obras, as fotos, né? As obras do Sebastião Salgado e tal. E tem muitos outros assuntos, né? E aí eles foram comentando, e dava muito para manga, às vezes davam muitos comentários, assim, sabe? E bem legal essa ferramenta, assim, eles se motivaram bastante, eles gostavam muito de participar. Quando quando a aula era sobre o fórum, eles amavam. E aí, outro também que a gente utilizou, que eu mostrei ali, foi o blog, né? Aqui, esse blog, mais especificamente, eu usei para outros gêneros textuais também, mas este aqui a gente fez só para as crônicas, porque ficaram muito boas, né? A gente trabalhou o gênero, né? E aí, depois, teve um momento, uma etapa, que era, então, a construção do texto, né? Em que eles tinham que construir, daí depois deles construírem, me mandarem, eu corrigir, eles reavaliarem a escrita, ler de novo, eles postavam aqui. Né? Então, aqui tem várias crônicas. Esse blog ainda existe, né? Depois, se vocês quiserem, aí, quando a gente conversar agora, se vocês quiserem até o link para poder visualizar, prestigiar as escritas, assim, ficaram muito boas, tá? E aí, como eu falei também, o mapa conceitual que dá para construir lá, até inclusive a minha apresentação eu fiz no Canva, né? E a gente usava muito para essas finalidades, assim, sabe? Para fazer cartaz, para fazer capa de trabalho e para fazer também os mapas conceituais que ficavam muito legais, né? Aqui nessa ferramenta que é maravilhosa. Existem muitas outras, mas essa aqui é o que a gente mais dominava e naquela época era que eles mais gostavam de mexer. Ainda que na nossa escola eu vejo bastante esse movimento de utilizarem essa ferramenta, mas pode ser que existam outras, né? Bom, então é isso, né, pessoal? Fico aberta aí para a nossa conversa. Eu agradeço muito essa oportunidade de estar podendo fazer essas trocas, que são tão importantes, né, no processo do nosso fazer pedagógico. E deixo à disposição também o meu e-mail. Hoje
Eu atuo como coordenadora pedagógica da instituição lá na unidade Zona Norte, e é sempre bom a gente poder fazer essas trocas e também, assim, não só nesses momentos de simpósio, mas nos momentos de reunião, né, e formação de professores, e eu acho que deixar, assim, esse contato é sempre importante para que a gente possa criar um elo e fazer trocas futuramente em algum outro momento, certo? Muito obrigada e que seja uma manhã aí de muitas aprendizagens para todos. Um abraço.